Muito bem, vamos para terça-feira. Terça-feira o título é Deus está procurando você. E o versículo, Gênesis 2:10. Saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Muito bem, eu quero começar terça-feira lendo o terceiro parágrafo da página 25. Lembre-se o que aconteceu no Éden. Tanto Adão quanto Eva, por terem comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado entrou, com o pecado a morte, eles foram expulsos do jardim e o caminho para a árvore da vida foi fechado. Ali tinha um querubim, que representava a glória de Deus, com uma espada, que representava a justiça de Deus, e essa espada ela se revolvia, ela estava em chamas, e essas chamas representam a santidade de Deus. Isso não permitia que o homem tivesse acesso a Deus. Mas, como nós vimos na segunda-feira, o nosso Deus se tornou acessível para nós, irmãos. A morte de Cristo, ela lidou com esses 3 itens: a glória, a justiça e a santidade de Deus, liberando agora o caminho para o homem. E, bom, não vou adiantar as coisas. Vamos ler primeiro então, página 25. Você vai entender, vai falar do fluir desses 4 rios, desses 4 braços, perdão. Ainda assim, Deus providenciou, terceiro parágrafo, Deus providenciou um meio para alcançar o homem. Gênesis 2:10 diz: saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Como o Senhor deseja a presença do homem, o rio que saía do Éden e se repartia em 4 braços representa o Espírito de Deus. Já vimos que Deus Pai é representado pelo agricultor e Jesus, o Filho, pela videira. Isso é em João 15, versículos 1 e 5. Agora vemos que o Espírito é como um rio fluindo, trazendo-nos o Pai e o Filho. Os 4 braços do rio podem alcançar as 4 direções, norte, sul, leste e oeste, achando o homem onde ele estiver. Não importa onde esteja, você será localizado. Isso indica o amor e a misericórdia de Deus para conosco. Esse rio deu ao homem uma segunda oportunidade. Assim como o nosso celular permite que nosso paradeiro seja localizado, quando cremos, o espírito humano emite um sinal para ser localizado pelo fluir desses 4 braços do Espírito. É assim que somos salvos. Quer ser rastreado pelo Senhor? Creia. O dispositivo que precisamos usar é este, a fé. Então, quando nós cremos, irmãos, o Espírito que dá vida nos encontrou, nos selou, entrou em nós, nos fez nascer de novo. Veja, o Senhor cumpriu toda a justiça de Deus. É por isso que Paulo fala que o nosso espírito está vivo por causa da justiça. Quer dizer que quando o Espírito veio e entrou em nós, ele trouxe a justiça de Cristo. E não só a justiça de Cristo, mas a própria santidade de Cristo. Olha quanta coisa, irmãos, veio quando nós cremos no Senhor para dentro de nós. É por isso, irmãos, que hoje o caminho para a árvore da vida, o caminho para Deus, está acessível ao homem, para que o homem possa desfrutar de graça, de amor, de misericórdia, lógico também de luz, não é? Porque, como diz em 1 João, se você anda na luz e peca, a luz te ilumina, você confessa o seu pecado. E por causa da justiça de Cristo, do sangue de Cristo, seu pecado é perdoado. Eu quero ler também, irmãos, aqui na página 26, o primeiro parágrafo, porque nós estamos falando sobre tudo isso, mas nós precisamos tocar num ponto. Apesar de isso tudo ser graça para nós, o preço que o Senhor pagou foi muito alto. Para que tudo isso acontecesse, Jesus teve de morrer, pois sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Jesus se tornou um homem. A palavra se fez carne e habitou entre nós, cheia de graça e de verdade. Ele sofreu, foi perseguido, injuriado, cruelmente maltratado e experimentou morte terrível, a crucificação, o pior castigo que havia. Por nossa causa, ele carregou nossos pecados, levou sobre si todas as nossas enfermidades, morreu, mas ressuscitou.
Sua obra foi aprovada por Deus, pois na ressurreição o Pai o glorificou. Atos 13:33, tu és meu filho, eu hoje te gerei. O homem Jesus foi glorificado e se tornou o primogênito de Deus. Foi no momento, irmãos, que o Senhor se tornou o primogênito. Antes ele era o unigênito, mas agora é o primogênito. Ele foi glorificado, ele já habitava na glória. Qual foi a diferença? A diferença é que o homem Jesus, o homem agora foi levado para a glória. Entende isso? Isso é importante nós entendermos. Por isso, esse versículo diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Está falando da humanidade do Senhor. Esse sacrifício, essa glorificação do Senhor, todo o sacrifício fez com que a glória, a justiça, a santidade de Deus, representadas por aquele querubim com a espada flamejante, a espada que se revolvia em fogo, em chamas, que guardava o caminho para a árvore da vida, essa obra do Senhor fez agora com que o caminho para a árvore da vida estivesse aberto, para nós podermos desfrutar. Então não podemos perder tempo. Não podemos achar, não, eu vou fazer amanhã. E mais, né? Como diz no final, no último parágrafo do Alimento Diário, nós, irmãos, precisamos levar essa palavra para as pessoas, saindo, orando pelas pessoas. Quando uma igreja, ela sai, ela prega o evangelho, ela está sempre orando, pregando o evangelho, né, orando com as pessoas, enfim. Quando ela está falando a palavra de Deus, é o resultado dessa igreja estar recebendo a vida de Deus. Então, lá em Éfeso, o que o Senhor Jesus, em Apocalipse, na verdade, né, ele escreve para a igreja em Éfeso, que ela tinha muito conhecimento, ela sabia discernir quem era falso, quem não era, mas ele falou, está faltando o primeiro amor, que é o que? Aquilo que vem de Deus e motiva o nosso serviço a Deus, de fato. E aí quando João sai de Patmos, para onde ele vai? Ele vai para Éfeso. E quando ele escreve as epístolas dele, você percebe uma coisa, irmãos, que ali os irmãos estão em constante ida e vinda, pregando o evangelho, indo para outras cidades. Você lembra quando nós falamos muito isso também, sobre Paulo ter feito uma espécie de centro de aperfeiçoamento para missionários em Éfeso? Porque provavelmente ali era um lugar adequado para que ele pudesse enviar os missionários, os discípulos, para outras cidades ao redor. Então quando João foi para lá, irmãos, veja, ele tinha que tratar qual o problema? O problema do primeiro amor. E você vê nos escritos de João, que todos os escritos de João são cheios do quê? De espírito e vida. Que é isso, irmãos? O primeiro amor, ele diz respeito a nós desfrutarmos do Senhor, como a igreja em Filadélfia desfrutava. E isso faz com que nós, então, estejamos cheios do amor de Deus, da verdade, né, da palavra, não para ficar julgando os outros, não para ficar mostrando, olha, eu sei a verdade da Bíblia, olha, você está errando nisso. Não é isso. Essa verdade é para mostrar para as pessoas que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso é estar cheio da verdade. Então a verdade começa a fluir de você. O amor, a luz. E o resultado, irmãos, é o quê? É, de fato, a pregação do Evangelho, as pessoas recebendo a vida de Deus. Perceba essas coisas. E você pode ver os sinais na sua vida, se você ainda está distante de Deus, distante, abandonando o seu primeiro amor, ou se você tem cada vez mais sido se enchido do Senhor, e esse encher, né, com o amor, com a verdade, com a luz, com o que Deus é, com a graça, tem fluído para as outras pessoas. É isso que muda a nossa vida, irmãos. Em João 7 o Senhor foi muito claro. Eu ainda não fui glorificado, mas quando eu for glorificado, ele falava, aí vocês vão ver rios de águas vivas fluindo de todo aquele que crê. É o que o Senhor quer, irmãos, ver acontecendo na nossa vida também. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando agora as gravações na página do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Você acessa no YouTube. Na parte de vídeos estão essas gravações. Que o Senhor te abençoe grandemente. Jesus é o Senhor.